O medo, a incerteza, solidão, preocupação, baixa autoestima, ciúme, autocobrança, essas emoções se identificam com você? Fica comigo até o final desse vídeo que hoje eu vou trazer a você informações sobre cada uma delas e de que forma que os florais podem auxiliar. Eu sou Eurine Palma, professora e terapeuta de florais de Bach, e é uma grande alegria recebê-los aqui em nosso canal. Durante essa semana, durante esses meses, eu trarei informações sobre a terapia floral, mas de uma linha um pouco diferente. Dr. Bach, quando ele esteve nas suas pesquisas, nas suas observações, em suas descobertas, ele pôde perceber que as pessoas tinham um comportamento diferente ao mesmo tipo de evento ou ao mesmo tipo de doença. Então ele percebeu que, por exemplo, uma pessoa que tinha um medo de situações mais simples, aquele mesmo medo para uma outra pessoa era algo muito tenebroso, algo muito mais intenso. E aí, a partir dessa percepção, ele criou os 7 grupos por categorias de emoção. E esses grupos, eles são divididos da seguinte maneira. Então, nós vamos ter primeiro o grupo do medo, que temos ali alguns florais que tratam de medos, mas de situações completamente diferentes. Nós vamos ter o grupo para as pessoas que sofrem por incertezas, pessoas do grupo 3 da solidão. Então esse é um grupo onde nós temos ali 3 florais do grupo da solidão, que são... A solidão é por maneiras totalmente opostas, diferentes. O grupo 4, que são pessoas com pouco interesse pelas circunstâncias do presente. A autossensibilidade a influências, ideias externas. O 6, que é o desalento ou até mesmo desespero. E o grupo 7, que está muito ligado ao cuidado excessivo pelo bem-estar das pessoas, pelo bem-estar dos outros. Só que nós vamos subdividir, e à medida que eu for preparando esses conteúdos, eu vou trazendo para vocês por grupo, de forma que você possa compreender esses diferenciais. O que é o medo, o medinho, o medão, Então, aqui nós vamos trabalhar com este olhar. E para começar, eu vou abordar o grupo do medo. O grupo do medo, ele tem na sua seletiva de essências 5 florais. E cada uma dessas essências, ela vai trabalhar, como eu já mencionei, um determinado tipo de sentimento e emoção. E nós vamos começar a falar hoje para aquela pessoa que, porventura, ela tenha medo de coisas que consiga nomear. Então, por exemplo, é aquela pessoa que tem medo de escuro, medo de barata, medo de escada rolante, de elevador, de medos que ela, na verdade, são medos que ela consegue apresentar, dar nomes, Mas, por um outro lado, essa pessoa, e se for o seu caso, vai avaliando, vai se percebendo, veja se vai fazendo sentido e aonde que você se encaixa, para você começar esse processo do autoconhecimento, porque bem na verdade, a minha proposta é essa, trazer informações de forma que você consiga se observar e perceber aonde que eu estou neste momento, porque a terapia floral, eu costumo dizer que eu sou, serei ou estou vivendo determinado tipo de sentimento, emoção. E esse floral que eu aqui hoje estou trazendo, ele é um floral que trabalha personalidade. Foi um dos primeiros florais descobertos por Bach. Então, eu estou falando do floral Mimulus. E o Mimulus, ele traz esta questão, o seu defeito, vamos assim dizer, a forma como a pessoa está lidando, a queixa das pessoas quando elas vive esse momento, está pautado nessas questões do medo direcionado, o medo que eu dou o nome. Por outro lado, em termos de persona, esta pessoa Mimulus, ela tem uma personalidade mais reservada, vamos assim dizer. Então ela tende a chegar nos locais, a observar, perceber o que está ao seu redor, e no momento em que ela se sente segura, aí sim, aí ela começa a interagir. Mas nunca ela vai ser uma pessoa comunicativa.
Porque em essência, né, se ela for uma pessoa de temperamento, de personalidade mimos, ela tem uma essência mais tímida, mais reservada. Esse olhar observador, ele é inato. Então ela vai se comunicar, mas ela não vai ser, né, uma empátia, uma vervém, pessoas comunicativas. Isso ela vai ter, ela tem o seu limite. E partindo desse pressuposto, quando essa pessoa precisa se expor a uma, seja a atividade que for, se ela tiver que, por exemplo, fazer uma apresentação, se ela tiver que defender uma tese, ou se ela tiver que, de repente, conversar com uma pessoa que ela ainda não conhece, enfim, ela vai ficar retraída, ela vai se sentir insegura, ela não vai conseguir se manifestar de forma solta. Então isso vai fazer com que ela tenha algumas complicações nesse sentido, porque se não tomar cuidado, né, se nós ficarmos presos nesse medo, eu costumo dizer que é um medo que engessa, é um medo que trava, que impede de nós darmos o nosso próximo passo. E quando nós nos libertamos desse sentimento, porque o seu positivo, a sua virtude, o que esse floral nos oferece é justamente o que? Nos trazer a coragem, nos trazer a ousadia de se jogar na vida, de não ter medo de ser feliz, né? De compreender que existem muitas questões na nossa mente, nos nossos pensamentos, que estão relacionados ao nosso passado. Então, nós temos situações que estão ali, que foram criados na nossa mente, que no momento presente acaba te impedindo, porque você passa a crer, você passa a acreditar, né, que você não vai conseguir falar em público, você vai passar a crer que você não tem a condição de, por exemplo, subir uma escada rolante, né? Por quê? Porque tem memórias, às vezes tem traumas que estão relacionados a essa situação, que leva a pessoa a ter esse determinado comportamento. Então, o medo mímulos, ou melhor dizendo, o floral mímulos, ele vai trazer a nós essa coragem, ela vai trazer essa soltura. E nós podemos até fazer uma correlação ao floral ou a pessoa com essa característica mímulos dentro de uma linguagem mais integrativa, correlacionando a outras terapias. É um momento onde o seu plexo, melhor, os seus meridianos, o seu centro de energia, o seu umbilical, ele está em desarmonia. E tudo vem de cima para baixo. Então, se eu tenho dificuldade de interagir, se eu tenho dificuldade de me comunicar, significa que o meu laríngeo, ele pode, de alguma maneira, ter algumas sequelas. Então, às vezes as pessoas com essa característica, ela pode ter a gagueira, ela pode ter até problemas na garganta, né? Laringe, faringe, enfim. E essa desestabilidade emocional vai afetar outros centros de energia. Então, se Mímulos é um floral que trabalha a interação, o meu umbilical é o que faz com que eu vá e volte, né? Eu tenho essa ligação com o meio aonde eu estou. E aí o que ele vai fazer? Se ele estiver em desarmonia, em função dessa insegurança, desse medo de expor, eu vou travar, né? E o umbilical, ele está relacionado direto com as nossas emoções, as nossas águas, né? Essa fluidez, como as nossas águas internas estão fluindo. Então, à medida em que eu vou me manifestando numa visão negativa ou defeito, como o Dr. Bach colocava, eu vou impedindo de dar esse passo, de ir até você, essa troca do ir e vir. E aí eu dou espaço para esse sentimento do medo que vai impedir essa fluidez das minhas águas. E a partir do momento que você começa a tomar o floral, você vai automaticamente liberando, você vai compreendendo, você vai se tornando mais corajoso, você vai começando a entender que, bem na verdade, tudo isso partia do princípio de que a minha mente estava criando determinadas questões. A minha mente estava, por exemplo, gerando esse medo e dando uma energia de preocupação. Porque veja, uma coisa está ligada à outra.
Então, se eu tenho essa insegurança, automaticamente eu vou ter uma preocupação em relação ao que vão falar, ao que vão ver, como as pessoas vão, como vou interagir nesse meio, etc. Então, com o Floral Mimulus, você vai conseguir resgatar este amarelo, essa desintoxicação, porque o Floral Mimulus ele tem essa cor, a cor amarela. Que interessante, eu também estou de amarelo hoje, né? Então nós temos aí uma forma energética, né? Essa energia que a planta nos oferece, essa virtude que ela nos oferece, ela traz a cada um de nós a limpeza e a desintoxicação das nossas emoções e a clareza do que realmente é real e não é real, né? Esse medo que está ali me impedindo de dar o próximo passo foi um medo criado, é um medo somatizado, são situações que a gente traz. Claro que aqui eu estou falando de um único floral. Quando nós vamos prescrever os florais, nós precisamos ter toda essa consciência do que está ocorrendo ao lado, mas a ideia é entender que tipo de medo Mimulus é esse. Então, esse é o medo que você dá nome, é o medo que você precisa se libertar, se soltar, para que você possa se jogar na vida e seguir a sua jornada. Então, se esse floral ou se este vídeo fez sentido a você, se você se identifica com essa essência em algumas situações, deixa aqui embaixo o seu comentário. A ideia é justamente eu te ajudar, porque às vezes você pode estar achando que é isso e pode ser outro tipo de sentimento. E aí nós podemos trocar as ideias, né, através dos nossos comentários aqui abaixo, porque um vai ajudando o outro. E se você acha que fez sentido todo esse conteúdo de hoje, compartilha, deixa seu like, né? E nós podemos aí estender essas informações a pessoas que necessitam. Então, eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Até breve!